Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mábio e nós estamos iniciando agora a parte de biologia que vocês deverão estudar, estar bem afiados para o Enem do próximo ano ou dos próximos anos. Vamos iniciando então. Falaremos agora, no início, de relações ecológicas. Relações ecológicas, elas são as relações estabelecidas entre os seres que são de mesma espécie ou de espécies diferentes. Mas antes de eu começar a falar das relações ecológicas, eu queria que vocês lembrassem de alguns conceitos fundamentais da ecologia. Vamos lá. Primeiro conceito que vocês devem estar afiados, lembrando sempre, habitat. O que é o habitat? É o local onde os seres estão vivendo, estabelecendo todas as suas relações. Bom, e as suas relações, elas podem ser chamadas de nicho ecológico. Nicho ecológico é tudo que o ser faz dentro do seu habitat, onde ele está. Ele vai reproduzir, ele vai se alimentar, ele vai servir de alimento para outros seres. Então, todas essas relações são chamadas nicho ecológico. Às vezes há uma pequena confusão entre nicho ecológico e nível trófico. O que é o nível trófico? Nível trófico é o local, a posição que o ser está dentro da cadeia alimentar. Lembrando que a cadeia alimentar tem produtores, que são aqueles que transformam a energia luminosa em energia química, consumidores, que são aqueles que consomem essa energia química, e os decompositores, que são os que transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica. São os responsáveis pela reciclagem da matéria. Ok? Lembrando até aí? Lembraram? Vamos continuar. Então, o conceito ao pé da letra. O que é relação ecológica? São as interações estabelecidas entre os seres das comunidades. Mas espera aí, professor, não sei o que é uma comunidade. Comunidade e população é a mesma coisa? Não, comunidade é um local, é um ambiente onde seres de diferentes espécies estabelecem suas relações. População é onde seres de mesma espécie estabelecem as suas relações. Ok? População de seres humanos que vivem numa determinada sala de aula. Isso é uma população, certo? E a comunidade? Será que dentro de uma sala de aula tem uma comunidade? Se a gente lembrar que nós, como seres humanos, vivemos com bactérias no nosso corpo, no nosso tubo digestório, nos nossos pés, fungos. E aqui dentro da sala de aula, de repente, tem também algumas formigas, tem também algumas aranhas. Ah, então aqui a gente já tem uma comunidade. Ok? A classificação, então, dessas relações ecológicas vai depender se ela vai ser dentro da população ou dentro de uma comunidade. Continuando ali, comunidade de seres vivos que compõem um ecossistema, são chamadas interações biológicas ou relações ecológicas, sendo classificadas ainda como intraespecíficas ou homotípicas que ocorrem dentro da população, como eu falei para vocês, e interespecíficas ou heterotípicas, que ocorrem dentro da comunidade. Lembrem, esse termo aí, homo, esse prefixo homo, indica igualdade, seres de mesma espécie. E o termo, ou o prefixo hetero, indica diferença. Heterotípica acontece dentro de uma comunidade, seres diferentes. Ok? Tudo entendido? Vamos adiante. Recordar ainda é bom. O que vocês veem aí? É um ambiente pouco comum a nós, isso é só algo ilustrativo, porque aqui nós temos vários
pinheiros, nós temos coqueiros, nós temos bananeiras, nós temos outras frutas, aparentemente maçã, e nós temos várias aves, vários animais. Será que isso aí é uma comunidade ou será que isso aí é uma população? E aí? Quem falou comunidade, acertou. Seres de várias espécies vivendo em um determinado ambiente. Mas, professor, as plantas também são de uma espécie? São. Não são classificadas como espécie, apenas os animais. São classificadas como espécie plantas e animais. Todos os seres vivos. Só plantas e animais? Não. Bactérias, fungos, protozoários, algas, essas todas são cada uma de sua espécie. Ok? Vamos adiante. Agora sim. Eu coloquei um quadro para vocês perceberem de uma forma assim, mais completa quais são as relações ecológicas. E diferir aí para vocês relações intraespecíficas e interespecíficas. As relações, elas nem sempre são harmônicas, nem sempre são boas para quem está envolvido. Às vezes elas são desarmônicas. Às vezes um dos seres sai perdendo na relação. Tanto temos relações harmônicas e desarmônicas nas relações intraespecíficas, e aí eu volto um pouquinho. Intraespecífica é o que mesmo? É uma população ou é uma comunidade? É uma população. Como também temos relações harmônicas e desarmônicas interespecíficas. Se intraespecífica é população, interespecífica vai ser a comunidade. Ok? Interespecífica, professor, é quando existem seres de espécies diferentes envolvidos. Isso, exatamente. Vamos ficar nas intraespecíficas harmônicas. Vamos começar por elas. Eu vou pontuar cada uma e no próximo slide nós vamos comentar um pouquinho mais sobre as que principalmente caem no Enem. Relação harmônica, sociedade. Será que eu conheço uma sociedade? Será que é incomum para nós uma sociedade? Não, nós vivemos em sociedade. Cada um de nós exerce uma função. Na nossa casa, o filho tem uma função, o pai tem outra, a mãe tem outra. Na nossa escola, tem a coordenação, a direção, o professor. Enfim, cada um tem o aluno, lógico, cada um com sua função. Então, isso é uma sociedade, mas, professor, sociedade lá na natureza, espera aí que a gente já comenta mais sobre ela. Colônia é quando os seres que são de mesma espécie não apresentam diferença funcional. Eles todos fazem a mesma coisa. Tá? Não existe um que esteja lá só para reprodução, outro que esteja lá só para obter alimento, outro que esteja lá só para o cuidado com a natureza ou com a natureza do seu habitat, ok? Então, todos têm as mesmas funções. Nessas relações, sociedade e colônia, não há prejuízo para ninguém. Todos que ali estão são beneficiados. Na relação desarmônica, há prejuízo para alguém. Mas são de mesma espécie, mas um dos indivíduos dessa espécie vai sair prejudicado. Por exemplo, canibalismo é quando um ser da mesma espécie se alimenta do outro. Isso aí só existe entre os animais, professor. Não, existem animais, seres humanos, que ainda por cultura, ainda permanecem um se alimentando do outro. De repente, em alguma população, algum tribo da África, alguma tribo até do Brasil, ainda se alimenta do seu pajé, para poder obter conhecimento a respeito, do seu melhor guerreiro, para poder ter a força daquele guerreiro. Bom, isso é canibalismo. Ok? Alguém saiu prejudicado aí? Se um se alimentou do outro, o que serviu de alimento foi prejudicado. Competição. A competição, eu vou falar da competição intraespecífica
E já vou lembrar para vocês que também tem ela aqui na interespecífica. Aqui embaixo, ela também vai estar presente, ok? Estou apontando aqui para vocês. Competição. Mas o que é competição? É quando os seres, eles competem por recursos. Ou competem pelo território, ou competem pelo alimento que ali está, mas há uma competição por recursos. Porém, na intraespecífica, a competição vai além. Há a competição pela cópula, pela fêmea. Então, só na intraespecífica há essa competição pela cópula, tá? Por permanecer e perpetuar aqueles seus genes, as suas características. Ok, alguém saiu prejudicado aí. Então, relação desarmônica. Vamos então para as relações ecológicas interespecíficas, que também podem ser harmônicas e desarmônicas. Harmônica, mutualismo. Mutualismo é quando dois seres de espécies diferentes, afinal de contas, nós estamos falando da interespecífica. Dois seres de espécies diferentes se beneficiam e essa associação ela é obrigatória. Se eles não estiverem juntos, ambas as espécies não viverão. Mutualismo. Eu teria aqui, e vou ter no próximo slide, a protocooperação aqui embaixo de mutualismo. A protocooperação, os dois seres também se beneficiam, porém, não é obrigatória. Só um ser vivendo separado do outro, lógico, né? Vão sobreviver sem problemas. Não há uma obrigação, mas ambos se beneficiam se estiverem juntos. Já eu dou os exemplos lá embaixo. Comensalismo é quando um ser se alimenta dos restos de alimento de outro. Inquilinismo é quando um ser se hospeda no outro sem prejudicar esse ser. Esse ser que lhe serve de hotel, que lhe serve de hospedeiro. Forésia ou foresia, vocês também vão ver essa palavra aí sem acento. É quando um ser se aproveita do outro como um meio de transporte. Amensalismo, harmônica. Acabaram as harmônicas. Ninguém aqui se prejudicou. Mas aqui nós temos as desarmônicas. Alguém vai se prejudicar. Então a primeira relação desarmônica aí é o amensalismo. É quando um ser produz determinada substância, proteínas, quem sabe, que vão prejudicar o desenvolvimento do outro. Exemplo, que aí eu já vou adiantar, são as bactérias e os fungos que estão em uma substância decompositora ou em decomposição, em um ser em decomposição, ok? Os fungos de repente começam a produzir uma substância que provoca a morte das bactérias. Isso é um amensalismo. Competição, já não vou falar de novo, essa aí só não tem a competição pela cópula. Esclavagismo é quando um ser torna o outro escravo dele. Parasitismo é quando um ser parasita o outro. Piolho, quando parasita uma criança, ele é um parasita. O ideal é que esse parasita não mate o seu hospedeiro, porque senão ele vai ter prejuízo. Ok? E o predatismo é quando um ser maior que o outro, ele mata o outro para lhe servir de alimento. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Estão entendendo? Estou sendo muito rápido. De repente diminui aí, volta que aí vocês reveem de forma mais fácil. Ok? Vou adiante. Aqui são as que mais são cobradas para vocês no Enem. Então nós temos relações ecológicas, intraespecífica, interespecífica, sociedade, colônia de bactérias, sociedade de abelhas. Cada um tem a sua função. A abelha rainha tem a sua função, o zangão tem a sua função, as abelhas operárias
a sua função também, cada uma separadinha da outra. Tá? Daí é uma sociedade, que nem na nossa escola, que nem na nossa casa. Essas harmônicas, desarmônicas, aqui ele colocou só o canibalismo. Lembra que aqui estão só as que mais são cobradas no Enem. Bom, e as interespecíficas que mais são cobradas? Comensalismo, quando um ser se alimenta do resto de alimento do outro. Mutualismo, quando ambos se beneficiam. Protocooperação, quando ambos se beneficiam também, só que na protocooperação não é obrigatório e no mutualismo é obrigatório. Essas são harmônicas. Desarmônicas, parasitismo, predatismo e amensalismo. Ok? Vamos adiante. Agora, nós vamos utilizar as questões do material que vocês receberam lá no Aprova Enem do segundo ano do ensino médio. Vocês lembram que o nosso governo entregou para vocês uma coleção, ou uma coletânea. E daí, lá da segunda série de Biologia, vocês terão o seguinte. Ecologia, página 29, questão 3. Em um bosque, as pessoas podem observar uma árvore de grande porte, que abriga algumas bromélias. A relação entre essas plantas é essencial para as bromélias obterem luz e se protegerem de alguns herbívoros. Eu sublinhei essa frase aqui, para as bromélias obterem luz e se protegerem, porque eu acho que aí está a parte mais importante da questão. Tá? E pode ser considerada um caso de... Aí quais são mesmo as relações que existem? Epifitismo, eu tenho que lembrar, epifitismo é um caso de inquilinismo em que as nossas orquídeas, por exemplo, se hospedam nas nossas castanheiras, nas nossas mangueiras. Isso é epifitismo, é inquilinismo, ninguém se prejudica. Parasitismo, as bromélias estão parasitando a mangueira aqui? Não. Esclavagismo, estão tomando a mangueira como escrava? Também não. Estão predando, é um ser que mata o outro para poder se alimentar? Também não. E a competição? Também não. Ok? Então, a resposta correta aqui acertou quem colocou o inquilinismo do tipo epifitismo. Ok? Vamos para a próxima. De novo, lá da mesma coletânea, na parte de ecologia, página 30, questão 5. Fala assim: o peixe-palhaço e as anêmonas do mar passaram por um processo de coevolução, estabelecendo uma relação em que ambos são favorecidos. Opa, favorecimento de ambos parece ou é protocooperação ou é mutualismo. Mas vamos. Ao longo do... Só que assim, protocooperação não é obrigatória, mutualismo é obrigatório. Tá. Ao longo do processo evolutivo, o peixe-palhaço não fixou estratégias significativas de defesa contra predadores, mas conta com a proteção das anêmonas para sobreviver no fundo do mar. Vocês devem lembrar do filminho lá, Procurando Nemo. Estas, por sua vez, se beneficiam da presença do peixe-palhaço, pelo fato de esse pequeno peixe atrair outros animais que podem servir de alimento para as anêmonas. A relação ecológica entre o peixe-palhaço e a anêmona, descrita no texto, é mais definida como sendo o quê? Vamos lá. É mutualismo? É obrigatória? Não. O peixe-palhaço e a anêmona podem viver sós. É uma protocooperação? Opa, ambos são beneficiados, mas eles podem viver sós. Parece que é essa aí. Vamos ficar de olho. Comensalismo? Tem alguém se alimentando do resto de alimento de outro? Não. Inquilinismo? Ele se hospedou aí sem prejuízo? Também não é só um inquilinismo. Parasitismo de jeito nenhum. Acertou quem colocou a resposta na letra B. Ok? Vamos lá. Para mais uma e última. Página 30, questão 8. O termo simbiose, bem antigo, introduzido por Bering em 1831, 1888, foi quando ele viveu. Foi definido como a vida conjunta de organismos diferentes. Alguns pesquisadores classificavam como simbiótica qualquer relação entre diferentes organismos, que ao longo de um processo evolutivo torna-se obrigatória. Nesse sentido, pode ser considerada uma relação simbiótica. Aí tem o mutualismo, o comensalismo e o parasitismo. Mas pode ser considerada
a relação estabelecida por bactérias que digerem celulose no tubo digestório, parece que essa aí está correta. Mas vamos ver as outras. Qualquer relação harmônica interespecífica, não, ele colocou ali ao lado, ó, mutualismo, comensalismo, parasitismo. Então não é qualquer. Qualquer relação desarmônica, não, ela é harmônica, é simbiose. A relação estabelecida por aves que comem carrapatos no dorso de bovinos, também não. Não é que os dois foram beneficiados. E predatismo, não há predação. Acertou quem colocou a letra A. Ok? Pessoal, aí os nossos referenciais. E aí a gente finaliza por aqui. E até a próxima aula. Estudem, aproveitem e fiquem com Deus.